1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Primeira carta de Pedro. É no final da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse. Você volta a Judas, 3 vezes João, 2 vezes o Pedro. É 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Deixando toda a malícia. A palavra malícia é esperteza, malandragem, astúcia, temos que deixar. Toda malícia, e todo engano, e fingimentos, e inveja e todas as murmurações. Tem muitas mensagens aqui, mas não é para agora. Esse é o versículo. Desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O que é isso? Nós devemos desejar o alimento mesmo, para crescer. O pastor da igreja tem que desejar o crescimento do povo, que é dos seus filhos espirituais, como os nossos naturais. Eu agora tenho netos, por exemplo. O Malzinho vai fazer 5 anos, tem 4 anos, esse já anda, já fala, joga bola, né, aquele negócio todo, nada, tudo bem. O outro não, também, mas nós queremos que ele cresça. Ele não vai ficar sempre sugando lá na mamãe, né? Bem que o outro bebeu até 4 anos, né? E quando nasceu o outro, ele quis mamar de novo mais um pouco ainda. Mas você quer que seu filho cresça. Você tem que desejar isso. Porque se você não cresce, o que acontece? Gálatas capítulo 4. Gálatas é depois da segunda carta aos Coríntios. Gálatas capítulo 4. Esse eu não dei 2, só dei as 4. Diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Quer dizer, ele é filho de Deus, ele é herdeiro, mas ele não difere do servo, ele não tem controle, ele não cresce. Temos que crescer, ensinar você a orar pelas pessoas. Se você não cresce, você fica debaixo, entenda bem, da autoridade dos outros, que nem sempre é bom. Não, você tem que crescer. Aqui mesmo, depois de Gálatas, vem Efésios. Foi a mensagem do outro culto. O capítulo é 4, o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Irmão, o que é isso que a Bíblia está dizendo para nós? Se você não cresce, você está sujeito a isso, ficar sendo enganado. Lembra do dólar falso e o dólar verdadeiro? Você acaba pegando aquilo que parece, mas não é. Parece, mas não é. Mas se você conhecer, crescer, você sabe discernir as coisas. Ninguém vai enganar, você não é nenhum bebezinho, não é nenhuma criança, você cresce, tem que crescer espiritualmente. Como é que eu cresço? Lendo a Bíblia, orando, buscando, desejando, Deus, eu quero crescer. Vai crescer e vai se tornando uma bênção, você vai se tornando uma bênção. Na carta aos Hebreus, nós já tivemos lá hoje, no capítulo 13, versículo 6 em diante. Hebreus 13, versículo 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Nós imitamos, começamos a ver como o pastor ora, oramos também. Eles expulsam o demônio, nós também começamos, verdade? Falei do pastor Rogério, que no local de trabalho ele expulsou. Ele era membro, só não era pastor. Mas ele viu o pastor expulsando e disse: não, eu sou de Jesus, vou expulsar. Expulsou o demônio que estava incorporado num rapaz no trabalho. O rapaz estava lá manifestado, ele foi e expulsou. Ele imitou o pastor. E ele disse assim: atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Até mesmo aqueles que nos levaram a Cristo. Se eles se desviarem, nós não vamos segui-los. Não. Imagine, se eu desviar, você não tem que me seguir. Está amarrado em nome de Jesus, só um exemplo só. Não, pastor, porque agora eu senti no meu coração que eu vou ter ali agora, na frente ali, eu peguei um tempo, vai ter a Igreja da Graça do Jaime de Amorim. A Igreja da Graça do Jaime de Amorim do inferno. Não existe isso. Entende? Mas porque não existe, você tem que tomar cuidado. Não, porque Deus falou comigo que agora as pessoas não precisam mais se batizar. Ou não tem, já vi isso, com os anos que eu tenho no Evangelho, já vi, que não precisa mais servir a Santa Ceia. Como não precisamos entregar o dízimo, essas coisas vão vindo. E se você não conhecer o verdadeiro,
Se você não cresce para discernir entre o bem e o mal, você acaba seguindo isso. Ele está dizendo doutrinas várias e estranhas. Cada coisa que ouvimos que é demais. Porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Não tem, são coisas que não vão trazer. Lembra que eu falei, quando é Deus, a palavra de Deus traz experiência para você. Você nunca mais esquece aquela palavra que falou contigo. Você nunca esquece aquele momento que o milagre aconteceu na sua vida, a sua libertação. Então você não esquece de maneira alguma. E você vai crescendo e vai fazendo a obra de Deus. Você não se entrega mais a essas coisas. Você não é ludibriado, enganado. Isso é muito profundo, mas é verdadeiro. Vamos voltar em Efésios 4. Eu falei o 14. Mas leia o 13 comigo, por favor. O 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa. Nós temos que chegar a isso, crescer e ter essa estatura espiritual que está dizendo aqui para nós. Verdade. Nós vamos ver muito, muito de Deus na nossa vida se praticarmos isso. Voltando em Gálatas, mas capítulo 2, versículo 20. 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo. Passa para nós, quer dizer, por que você não faz isso? Porque Cristo habita em mim. Rapaz, você não tem ódio dessa pessoa que fez isso com você, com a sua família? Não. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Rapaz, você não vai aceitar essa proposta? Não, por quê? Porque Cristo vive. Como é que é isso que acontece? Quando a palavra de Deus vai tomando conta de você. E você então anda na palavra, você caminha com a palavra de Deus. Eu não olho, mas que eu não olho, porque a palavra de Deus está, se Cristo está em mim, Cristo olharia, Cristo pensaria assim. Você começa, o próprio Paulo fala aqui que nós temos a mente, quem lembra? De Cristo, lembra? 1 aos Coríntios 2,16. Nós temos que crescer a esse entendimento, que vai ser bonito. Eu gosto muito desse versículo. 1 aos Coríntios, eu estava lendo, segunda não ia dar certo, 2,16. Porque quem conheceu a mente de Cristo, para que possa instruí-lo? Vamos lá, mas nós, a mente de Cristo não é devassa. Que é isso? Não tem freio moral? Tem, que é isso? Não, eu sou de Jesus. Lembra do Dr. Steve Gardner? Ele escreveu um livro, e ele diz, o homem tem a mulher que ele quiser, aqui. A mulher tem o homem que ela quiser, aqui. Mas Cristo não habita nele, não tem a mente de Cristo. Cristo não pensaria isso. Mas também, Cristo não tem perturbação, não tem medo, não há nele. Ele é intrépido, é ausência de medo. Quando falar de Herodes, ele simplesmente diz, aquela raposa que eu efetuo o cura hoje, amanhã, o terceiro dia, eu vou ressuscitar. Ele tinha ousadia para falar. Veja Davi diante do gigante Golias, porque o Espírito do Senhor estava nele. Meu irmão, nós temos a mente de Cristo. Segure a palavra de hoje, que Deus está trazendo você para ouvir essa palavra. Vamos crescer cada dia, mas desejar o crescimento espiritual até que Cristo habite em nós. De uma tal maneira que a pessoa te ofende, você não fica com raiva. Por quê? Porque Cristo habita em você. Que pode aparecer, falando uma linguagem clara, talvez até meia assim, muito clara, né? Pode aparecer a bonitona para o senhor piscando, você está amarrado, Satanás. Que isso, rapaz? Cristo habita em mim. Entendo se é um homem que é casado ou aquela mulher é casada, por quê? E se não for, você tem um propósito de ser um homem santo, ser uma mulher santa, viver em santidade, e você vai crescer. Não vai odiar ninguém, não vai desejar o pecado, porque Cristo vai habitar em você. Mas também, quando surgir qualquer desafio, você não vai temer, você sabe que Deus está contigo. Deus não tirou Daniel da cova dos leões, mas esteve com ele lá. Oh, glória a Deus. Eu falei para o rapaz agora, amigo, muitas são as aflições do jogo, mas o Senhor está contigo. Quer dizer, não levou da cirurgia, ele está passando pela cirurgia, mas tem que crer que Deus está com ele. Crer que Deus está contigo. Amém?